Bom, serviços cadastrados, agora a gente vai para a aba de formulários. O que é a aba de formulários? Dentro do perfil do cliente, dentro do sistema, a gente vai ter a opção de criar um formulário com base num template pré-criado. E esse template pré-criado vai ser feito aqui dentro dessa aba de formulários. Dentro do perfil do cliente, a gente tem dois tipos de formulários diferentes: o formulário de procedimentos e o formulário de anamnese. Pensa nisso como procedimentos é basicamente aqueles formulários de prontuário, formulários que eu tenho em específico na minha clínica, e os formulários de anamnese são os formulários padrões de pré-atendimento, de anamnese, que toda clínica precisa ter antes de atender um paciente. Tá? Então, nessa parte de formulários aqui, de procedimentos, eu basicamente vou criar templates de formulários que eu tenho em específico dentro da minha clínica. Tá? Já na parte de anamnese, eu vou criar os formulários de anamnese, que são esses formulários que todo usuário, todo cliente precisa ter dentro da clínica. Fechou? Para criar um formulário é bem simples, basta eu clicar em novo template, escolher o nome da ficha e começar a criar as perguntas. O sistema tem 7 tipos de perguntas diferentes. Então a gente tem perguntas de texto curto, perguntas de texto longo, perguntas de respostas de número, então perguntas onde o cliente só pode responder com um número, perguntas de data, perguntas de sim ou não, perguntas de seleção única e perguntas de múltipla escolha. Fechou? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um. Perguntas de texto curto é basicamente colocar só o que a pergunta é. Então, qual o seu nome, por exemplo. Agora, perguntas de texto longo são perguntas onde o cliente vai responder em um parágrafo ou mais. Então, a gente coloca perguntas como qual foi sua experiência no processo de emagrecimento? Então, o cliente pode responder em mais de uma frase ou em até parágrafo, se for necessário. Esse é um exemplo de pergunta de texto longo. Agora, pergunta de número pode ser tanto qual a sua idade, qual o seu número de telefone, que o cliente só vai ter a chance de escrever em número. Não vai ser disponibilizado para ele a opção de escrever em letras. Fechou? A gente tem também perguntas de data. Então, quando você nasceu, quando foi seu primeiro procedimento na clínica X, quando você começou a sentir tais sintomas e assim em diante. Temos também perguntas de sim ou não. Então, você tem alergia a X coisa? Você já realizou o procedimento X? E aí vai aparecer a opção se ele já realizou ou não. Esse é um exemplo de pergunta de sim ou não que você pode utilizar aí. Alergia a chocolate. Aí vai ter a opção de sim ou não. Além disso, temos também a de seleção única, onde eu tenho mais uma nova forma de preencher aqui dentro do sistema, né? Então, o que é essa seleção única? O cliente ele só vai poder selecionar uma das opções que eu dei para ele. Então, por exemplo, a seguinte pergunta: você possui alguma das doenças abaixo? E aí eu vou colocando as opções: diabetes, hipertensão, e assim em diante. E aí o cliente ele vai ter que selecionar uma das opções que eu dei para ele. E por último, a gente tem a pergunta de múltipla escolha, que é a pergunta onde o cliente pode escolher mais de uma opção. Então aqui seria: você possui alguma dessas alergias? Então essa aqui, por exemplo, seria: você possui alguma dessas alergias? Então essa aqui, por exemplo, poderia ser a seguinte pergunta: você possui alguma dessas alergias? E aí eu coloco alguns tipos de alergia aqui, né? Então, chocolate, camarão. E assim em diante.
Bom, esses são os tipos de perguntas que a gente tem dentro dos formulários. Criei todas as perguntas, eu ainda posso colocar algumas perguntas como obrigatório ou não, tá? Clico para salvar template e meu template já vai estar aqui salvo. E a próxima vez que eu entrar no perfil do meu cliente, então quando eu vim aqui, por exemplo, pesquisar o cliente Vinícius Alvim e vim aqui em ou fichas ou anamnese, ele já vai me aparecer o template pré-criado que eu criei ali nas configurações. E aí eu posso preencher as informações do cliente. Fechou? Boa. Então aqui a gente termina o treinamento sobre configurações de formulários. Fechou?